Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos identificar as principais formas do relevo brasileiro. Bom, você já deve ter percebido que a superfície terrestre, ela não é plana e nem uniforme. Ela apresenta formas variadas, que são chamadas de relevo. A formação do relevo, ele resulta dos processos que ocorrem tanto no interior quanto na superfície da Terra. Entre os processos internos que formam o relevo, destacam-se os terremotos e as erupções vulcânicas, que podem causar rachaduras na superfície e deslocamento de grandes blocos de rocha. Entre os processos que ocorrem na superfície terrestre, destacam-se a erosão e a deposição. Mas aí o que é a erosão e a deposição? Vamos lá. A erosão, ela é o processo de remoção e transporte de materiais desagregados das rochas que compõem a superfície terrestre. Então, essa desagregação ela é causada principalmente pela variação da temperatura e pela ação da água e do vento nas rochas. Já a deposição, ela é um processo de acúmulo dos materiais desagregados lá das rochas e que foram removidos e transportados pela erosão. Aqui também fala um pouquinho mais sobre o relevo. A superfície da Terra ela não é igual em toda a sua extensão, como eu coloquei no outro texto, né? Então, alguns lugares são mais planos, outros mais acidentados e também apresentam regiões altas e regiões baixas. O conjunto das variadas formas da crosta terrestre, ele é chamado de relevo, né? E esse relevo, ele se divide, tá? Então, quais são as principais formas de relevo? Nós temos as planícies, que são grandes extensões de terrenos, geralmente planas e mais baixas que as terras vizinhas. As planícies, elas são formadas por materiais trazidos pelo vento, pela água e por outros agentes da erosão. Os planaltos já são superfícies elevadas, planas ou onduladas, bastante desgastadas pela erosão. Os planaltos, por vezes, apresentam elevações da superfície com forma semelhante a uma mesa, que são aquelas chapadas, né? As montanhas são grandes elevações de terreno. O ponto mais alto de uma montanha é o pico. Um conjunto de montanhas recebe o nome de serra, cadeia ou cordilheira. E depois nós vamos ter a depressão, que são região muito mais baixa em relação às terras vizinhas. Agora vamos lá. Resolva as atividades relacionadas ao texto e sobre o relevo brasileiro. Então, quais são os processos internos que formam o relevo? Então, vocês vão observar o texto e vão voltar aqui nessa atividade para responder. E o que é erosão? Como ocorre a deposição? E cite 3 causas da erosão, tá? São todos os contextos que estão ali no texto que nós acabamos de ler. Depois, na atividade 2, relacione a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, vocês vão enumerar conforme o que é condizente com o que está falando. Por exemplo, planície. O que é planície? Elas são grandes elevações de terreno? Elas são regiões muito mais baixas? Elas são grandes extensões de terreno? Ou elas são superfícies elevadas? Se elas forem, por exemplo, grandes elevações de terreno, vocês vão colocar o número 1 ali, tá bem? É só isso, é bem simples. E a atividade 3 está lá. Procure no caça-palavras as palavras destacadas. Então, ali vocês estão vendo que tem um texto e algumas palavras estão grifadas. É essas palavras que vocês vão encontrar aqui no caça-palavra do lado, tá bom? Tá bem fácil também. E por hoje é só. Um beijo.